Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje para compartilhar também um pouco da palavra de Deus com você. Nós agradecemos a Deus, a todas as pessoas que têm feito as suas solicitações de amizade. Eu estou muito contente, existem várias pessoas de vários países, inclusive, que têm, através das nossas lives, entrado em contato conosco, participado das nossas transmissões que nós temos feito. Nós agradecemos a Deus por esse grande privilégio que nós temos de poder compartilhar a palavra de Deus. É um grande privilégio, queridos. Nós estamos aqui e diante de nós uma grande ferramenta, fazendo com que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós tenhamos a oportunidade, a possibilidade de compartilhar com muitas e muitas pessoas, não só os irmãos amados da nossa igreja, mas de compartilhar com muitas pessoas espalhadas pelo Brasil todo, o mundo todo, e nós agradecemos muito a Deus por todos vocês que têm compartilhado conosco. Inclusive, por falar em compartilhar, você pode fazer isso agora mesmo. Você que está acessando a nossa live, você pode compartilhar essa live com os seus contatos aí no Facebook. E se você fizer isso, desde já, a nossa gratidão, ainda mais porque vamos tratar hoje de um assunto super importante. Vamos falar sobre o medo, principalmente como vencer o medo. Esse é o tema da mensagem que nós queremos compartilhar com você nessa noite. Como vencer o medo. Queridos, há algo mais terrível do que a própria pandemia que nós temos vivido no mundo todo hoje. Há tantas informações chegando, há tantas informações nos alcançando por meio da internet, por meio da televisão, da rádio, que muitas vezes nós somos tomados de um medo tão grande, que há um grande desespero e a gente fica preocupado até em fazer coisas simples. Nós precisaremos, queridos, numa hora ou outra ir ao supermercado, nós precisaremos ir à farmácia, nós precisaremos, quem sabe você mesmo, meu irmão, amanhã é segunda-feira, a tua empresa não parou, a tua empresa não te liberou, você vai ter que sair de casa, vai ter que trabalhar, e muitas vezes nós somos tomados de um medo tão grande em frente a todas essas coisas que nós temos vivido e todas as informações que nós temos recebido. A primeira pergunta que eu faço para você é: o medo é bom ou o medo é ruim? Na verdade, o medo não é nem bom e nem ruim. O medo é necessário. Assim como a febre, assim como a dor, o medo é necessário. Eu e você temos medo e não é ruim ter medo. Na verdade, o medo nos afasta dos maiores perigos. Na verdade, o medo nos impede de tomar decisões equivocadas. Mas quando o medo nos paralisa e nos impede de viver, aí sim, nós precisamos começar a tomar alguns cuidados necessários, porque o medo é um alerta. O medo é algo que nos sinaliza que existe algum perigo nos rondando. Mas nós precisamos entender que o medo é tão simplesmente um sinal e ele não pode te paralisar. Nós não podemos transformar o nosso medo em pânico. E então, se ficarmos em pânico, ficaremos paralisados. Mas a pergunta que eu te faço é: como vencer, então, esse medo tão grande que tem se tornado um pânico terrível e que tem impedido muitas pessoas de viverem suas vidas, de curtirem esse tempo com a família, porque fica tão preocupado com tantas coisas que acaba perdendo esse momento com a família. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer nessa noite é ler um texto da Bíblia com você, que está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, o versículo 18. Então eu abro a minha Bíblia aqui para ler com você o que diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Portanto, queridos, queremos compartilhar com vocês algumas coisas importantes a respeito do medo. O que a gente pode dizer? Bom, começamos dizendo que o medo não pode nos paralisar.
Se você for procurar, mesmo no Google, algumas informações e alguns artigos sobre medo, principalmente nos artigos relacionados à psicologia, você vai encontrar vários e são muito bons. E eles fazem um alerta e dizem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, que há muitos medos, há muitas fobias que nós como seres humanos temos, e essas fobias estão relacionadas a traumas que nós vivemos em algum momento da nossa vida, situações que nos paralisaram, e tudo aquilo que se parece ou se aproxima das experiências negativas, as experiências ruins que nós tivemos no passado, essas experiências podem de alguma maneira nos impedir de viver o melhor de Deus agora no presente. Portanto, existem situações em que nós precisamos vencer. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, queridos, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições. Nós precisamos entender que em Cristo foi ali também crucificado uma história antiga de condenação, de pecado, uma história de acusação ficou no passado, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, nós precisamos pedir ao Espírito Santo hoje para que Ele venha até nós, para que Ele venha de uma maneira especial, nos visite, trazendo cura sobre as nossas emoções, trazendo cura sobre o nosso passado. Existem algumas coisas da nossa história que precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, nessa noite, através dessa palavra, dessa mensagem, que o Senhor esteja tocando no seu coração, ministrando sobre a sua vida. Porque, queridos, o verdadeiro amor, diz a palavra de Deus, lança fora todo medo. Você não foi chamado para viver pela fé, para continuar vivendo cercado pelo medo. Pelo contrário, Jesus é o perfeito amor de Deus que lança fora todo o medo. E se Jesus faz parte da sua vida, o medo precisa sair, porque você está em boas mãos, o Senhor tem cuidado de você. Essas são as nossas palavras iniciais, para que essa palavra seja cravada, guardada no seu coração. Se Jesus faz parte da sua vida, se Ele está no seu coração, então lance fora todo medo, porque Ele tem cuidado de você. É o que diz a palavra de Deus lá na carta de Pedro, no capítulo 5. O Senhor lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor está cuidando de nós, queridos. Eu sei que existe uma pandemia, eu sei que existe uma porção de coisas que a gente não sabe, que a gente não desconhece, e que a gente tem ouvido falar coisas terríveis. Mas pessoas também estão sendo curadas, pessoas estão sobrevivendo, pessoas estão superando, pessoas estão conseguindo tocar as suas vidas, lógico, e tomando todo o cuidado, mas elas não estão sendo paralisadas pelo medo. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Existem preocupações que eu e você precisamos tomar, mas nós não podemos deixar que essa situação de insegurança venha nos impedir de viver. Queridos, nós vivemos para Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, se morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quero falar com você sobre algumas situações e alguns exemplos na Bíblia que falam a respeito de medo. Por exemplo, cito o primeiro aqui. Adão, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, depois de haver pecado, diz a palavra do Senhor no versículo 10, que ele, ao ouvir a voz de Deus no jardim, ele temeu, ele teve medo. E o que é que gerava medo no coração de Adão? Era justamente esse encontro que ele haveria de ter com Deus. E por que Adão estava com medo? Porque ele havia feito algo que desagradava o coração de Deus. Havia uma situação de pecado que Adão estava agora se escondendo. E ao ouvir a voz de Deus, ele teve medo e se escondeu. Se escondeu porque havia algo que ele precisava confessar a Deus, havia algo que ele precisava consertar na presença de Deus. Querido, a palavra que eu deixo para você é a palavra de 1 João, inclusive, no capítulo 1, versículo 9. Se você tem algum pecado na sua vida, não se afaste de Deus.
Vença o pecado confessando ele ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o que a palavra de Deus nos diz, querido. Então há um antídoto para o pecado. Não permita que o teu pecado venha te cercar de medo e de insegurança. Quem sabe há uma palavra de condenação que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, palavras de julgamento, de juízo humano sobre você, palavra de maldição humana sobre a sua vida. Também você fica fazendo isso agora, você está passando por isso, por causa daquilo, você está vivendo no pecado, não sei o que e tal e tal. Isso traz um peso sobre você e quem sabe você está vivendo debaixo desse peso, debaixo dessa condenação. Querido, há uma chance, há uma oportunidade, volte-se para o Senhor. Esse é o tempo maravilhoso e abre-se diante de nós uma grande oportunidade de nos voltarmos para Deus. Se você tem pecado, confesse, mas não abandone o Senhor, não se afaste dele, não fuja da presença dele, volte, se encontre com Deus. Hoje pela manhã eu estava assistindo uma mensagem maravilhosa da IBAB, da Igreja Batista. Você vê que coisa interessante, eu sou presbiteriano e falando da Igreja Batista. E o pastor que estava ali ministrando, o pastor Ed Renekiewicz, ele estava falando sobre a experiência de Jacó, lá no Val do Jaboque. Naquele momento, Jacó teve medo. E esse medo que Jacó teve fez com que ele tomasse algumas precauções, alguns cuidados. Ele juntou então a sua família, dividiu em 2 grupos, porque sabia que o seu irmão estava vindo contra ele com 400 homens. Jacó sabia o que havia feito há alguns anos atrás na sua vida. Ele havia enganado seu pai, ele havia roubado a primogenitura do seu irmão, e agora Esaú, seu irmão, cercado de 400 homens, vinha contra Jacó para um acerto de contas. Querido, se eu fosse Jacó, também teria medo. Mas naquela noite, quando Jacó divide a sua família em 2 grupos, e então manda os 2 grupos irem na frente, e ele fica sozinho no Val do Jaboque, há ali um grande encontro com Deus que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida para todo sempre. E foi exatamente naquele momento em que Jacó enfrenta os seus medos que o nome dele é mudado, que ele deixa de ser o enganador para passar a ser Israel, príncipe de Deus. Meu querido, quem sabe a tua queda, quem sabe o teu deslize, quem sabe o teu desvio não tenha sido uma permissão de Deus, para que agora, você estando diante do Senhor novamente, você possa retomar a sua vida com Deus de uma maneira muito mais cheia da presença de Deus, de uma maneira muito mais compromissada, comprometida, muito mais engajado com a obra do Senhor, com o serviço do Senhor. São oportunidades que Deus nos dá. Jacó entendeu aquela situação que ele estava vivenciando, cuja situação ele não tinha como fugir, não tinha como resolver. Ele fazia o que era possível, mas não fugiu de maneira nenhuma. Pare de fugir de Deus, volte-se para o Senhor. Há apenas uma maneira de vencer o medo: enfrentando os nossos desafios. Queridos, existe uma situação diante de nós. Quem sabe você já começou a padecer um momento de escassez, de dificuldade na sua casa. Só há uma maneira de vencer isso. Não é fugindo, não é reclamando, não é praguejando, pelo contrário. Quem sabe agora, queridos, mais do que nunca, você e sua esposa dobrarem os joelhos aí na sua casa, reunirem os seus filhos e clamar a misericórdia de Deus. É isso que eu tenho feito junto com a minha esposa e com os meus filhos. É isso que todo homem de Deus tem que fazer, querido. Não há outra solução e não há outro caminho. As circunstâncias que estão diante de nós precisam ser vencidas. Ainda que o medo bata no nosso peito, bata no nosso coração, ainda que nos sintamos inseguros, nós precisamos entender que isso só pode ser vencido se for enfrentado com coragem e fé. Há um texto maravilhoso, e agora eu vou fazer a leitura desse texto, porque esse texto falou demais ao meu coração, e eu tenho certeza que vai também falar ao seu coração. É um texto que se encontra no 2º livro das Crônicas. Deixa eu colocar aqui o meu óculos, porque infelizmente eu descobri que cada dia que passa a minha vista está mais curta. E enquanto você vai encontrando aí, você que está com a sua Bíblia na mão, acompanhando essa live aqui junto com a gente,
o livro de segundo Crônicas, no capítulo 20, há, queridos, uma passagem que conta um momento em que o rei Josafá, o rei de Judá, naquela ocasião, ele se encontra cercado por Moabe e Amon, que eram dois outros reinos vizinhos. E sabe o que vai acontecer? Diz aqui que quando ele se encontra cercado, no versículo 3 vai dizer assim: então Josafá, preste atenção, vou começar de novo para você prestar bem atenção. Então Josafá teve medo. Escutou o que eu disse, querido? Josafá, homem de Deus, rei de Judá, teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E olha o que ele faz nessa situação de insegurança e medo. Olha o que Josafá faz como homem de Deus: e apregoou jejum em todo o Judá. Ele teve medo? Sim, ele teve medo. Ele fugiu daquela situação, não tinha como fugir, ele tinha que enfrentar. Então o que ele fez? Ele apregoou um jejum em toda a nação, reuniu os homens e as mulheres na presença do Senhor no templo e se reuniram em oração. Josafá naquele instante ora, clama ao Senhor, e quando isso acontece, meus irmãos, a resposta de Deus vem. No versículo 14 diz: veio o Espírito do Senhor, veio o Espírito do Senhor. E no versículo 5, quando o Espírito Santo é derramado ali, visita o profeta Zacarias, a palavra de Deus que o Senhor traz é essa, versículo 15: dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, aleluia, olha que a palavra de Deus vai dizer: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Porque o Senhor é convosco. Sabe quem iria dar a vitória a ele, querido? Ao rei e ao povo de Judá? O Senhor. Meu irmão, nós estamos preocupados com muitas coisas. Eu não tiro a sua razão de se preocupar, de maneira nenhuma. Precisamos nos preocupar, precisamos ter um certo medo, precisamos ter uma certa cautela, mas isso tudo que está acontecendo não pode de maneira nenhuma nos parar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem peleja por nós é mais poderoso e capaz de vencer toda a situação e todo o medo. O Senhor é quem peleja por nós. É nisso que nós precisamos crer. É o Senhor que vai nos fazer vencer o medo. É o Senhor que vai nos fazer vencer essa pandemia. É o Senhor que vai nos fazer vencer essas dificuldades econômicas. É o Senhor que está à nossa frente e Ele nos conduzirá em vitória. Aleluia! Eu queria que você estivesse aqui comigo, essa igreja cheia, para a gente bradar num glória a Deus maravilhoso aqui, querido. Sabe por quê? Porque quem peleja as nossas guerras é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor peleja por nós. Olha o que diz Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 3. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo. Sabe por quê? Não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco e peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar.
Aleluia! Amém, meu querido? Você está ouvindo bem essa mensagem? Você está ouvindo o que a palavra de Deus fala para o povo de Deus? Eu creio, você é povo de Deus, eu sou povo de Deus e essa palavra é para nós. O Senhor está levantando homens e mulheres de fé, homens e mulheres que bradam com seu coração, agarrados com o Senhor, que celebram a Deus a cada dia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, às lutas e às dificuldades. Meu querido, eu quero citar para você agora uma situação que eu acho que eu teria muito medo. Os discípulos tiveram medo, e o que eu vou falar para você está em Mateus, no capítulo 14. Os discípulos tiveram medo, porque no meio da noite, com o mar revolto, sabe o que acontece? Eles veem uma imagem que eles não sabiam decifrar exatamente o que era. Então vocês imaginam uma noite escura, o mar sendo, o barco que eles estavam sendo balançado de um lado e de outro, e eles veem algo que eles dizem que é um fantasma, e então eles estão amedrontados, apavorados, com medo, e então eles se apavoram, eles se sentem sozinhos, mas eis que de repente aparece diante deles, o que eles achavam que era um fantasma, era o próprio Senhor Jesus, que estava com eles no meio da noite escura e do mar revolto. Pedro, então, mais que depressa, disse: é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor, e eu vou andar sobre as águas, assim como o Senhor está andando sobre as águas. E aí Jesus vai dizer para ele: pode vir, Pedro, desça do barco, venha até aqui. Mas, queridos, quando chega no versículo 29, Jesus dizendo para ele: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas infelizmente, queridos, ao versículo 30, e o versículo 30 diz o seguinte para nós: reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Queridos, eu não consigo imaginar aquela situação em que Pedro coloca um pé na água, coloca o outro pé e começa a andar sobre as águas. Naquele instante ele estava olhando para o Senhor, naquele instante ele estava olhando nos olhos de Jesus e caminhando sobre as águas. E ele pisava nas águas, como você agora, talvez que está aí em pé, pisando no chão duro, você não vai afundar. Mas de repente, eis que os olhos de Pedro começam a prestar atenção no vento, começam a prestar atenção naquele mar revolto. Querido, se nós ficarmos nos atentando a essas informações, a essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós vamos também afundar. Existe um perigo iminente, existe uma dificuldade, existe um problema diante de nós. Ainda a solução nós não sabemos qual é, mas os nossos olhos precisam estar, como diz lá em Hebreus no capítulo 12, fitos no Senhor, no autor e consumador da vossa fé. Os seus olhos continuam no Senhor. Os seus olhos precisam estar voltados nele e somente para ele, porque senão, queridos, nós vamos afundar. Afundar no meio de tantas informações. Uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra. A tua família vai estremecer e você não vai estar ali junto com a sua família nesse momento, porque você vai estar com tanto medo, apavorado. Mas isso é uma estratégia do inimigo. Isso é tão simplesmente um engano humano, queridos, porque é Deus quem segura a nossa mão, é Ele quem vai nos fazer sobreviver nesse mar revolto que nós estamos vivendo nesses dias. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, creia no Senhor, segura na mão de Deus, como diz a canção, e vai, segue a sua vida, segurando forte nas mãos do Senhor. Lembro, queridos, das palavras do Salmo 27, Salmo 27, versículo 1, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Querido, você que já confessou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você crê que Deus está cuidando de você? Então, meu querido,
hoje mesmo, antes de dormir, você vai orar e você vai declarar essa palavra do Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Porque, queridos, essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus enche o nosso coração. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz todo o recurso e sustento que nós precisamos para vencer esse momento difícil, para vencermos esse momento de medo, para vencermos esse momento de dificuldade. Deus abençoe grandemente a sua vida. Volto, queridos, para encerrar, falando um pouco sobre aquele texto que nós lemos no início, lá de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18. Ali, queridos, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, a maior manifestação do amor de Deus para nós, chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso ajudador, Ele nos estendeu a mão, Ele abriu os braços naquela cruz, Ele sofreu em nosso lugar. Não, queridos, para que ficássemos vivendo cheios de medo, cheios de insegurança, mas para que, em nome de Jesus, o nosso coração estivesse então totalmente voltado para o Senhor. Onde há o medo na sua vida, em nome de Jesus, declara a presença de Deus, porque aonde o amor perfeito de Deus, chamado Jesus, se manifesta, querido, ali o medo vai sair, porque o medo, queridos, traz condenação, porque o medo, meus irmãos, quando nós nos lançamos totalmente no medo, não há espaço para a fé, não há espaço para o Senhor, não há espaço para a esperança, não há espaço para a salvação. Nessa noite, eu quero desafiar você a crer mais, a confiar mais e a entregar mais. Qual é o seu medo? Qual é a maior dificuldade que você tem enfrentado na sua vida? Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Onde você está aí na sua casa, acompanhando a gente nessa live, eu quero deixar esse desafio para você. Qual é o seu medo? Jesus te dá saúde. Qual é o seu medo? Jesus é a tua segurança. Qual é o seu medo? Jesus é o teu sustento. Qual é o teu medo? Jesus está contigo hoje e até a consumação dos séculos. Quem sabe, meu querido, há muita condenação do diabo na sua vida, pelas coisas que você já fez, pelos erros que você já cometeu, e agora, num momento difícil, você se sente de mãos atadas, você se sente em meio que impedido de buscar o Senhor. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, os teus grilhões já foram quebrados na cruz do Calvário. Nada pode impedir um coração que está sedento de Deus de se aproximar dele. Crê no Senhor Jesus, querido. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele é a rocha forte, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso Salvador. Aonde há a manifestação perfeita do amor de Deus, aonde há o verdadeiro amor, não há lugar para o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo e que essa palavra seja alimento sobre o seu coração. Vamos fazer uma última oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos ter uma canção agora ministrada aqui no teclado, enquanto nós vamos aqui orando ao Senhor e buscando a presença de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Clamar a presença dEle. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós buscamos a tua presença. O Senhor luta as nossas guerras. O Senhor vai à nossa frente na nossa batalha. Como diz lá em Deuteronômio, o Senhor peleja por vós. Oh, santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 Deus poderoso, venha Espírito Santo. Ministra sobre os corações abatidos, sobre os irmãos que têm, Senhor Deus, vivido um momento de luta, um momento de dor,
inclusive, a Deus, aqueles que têm enfrentado luto mesmo, aqueles que têm perdido entes queridos. Nós oramos agora, Senhor. Visita, Pai. Visita os profissionais da saúde. Visita as famílias enlutadas. Visita, Senhor Deus, o pai, a mãe, ó Deus, que tem enfrentado grandes dificuldades no seu lar. Que a tua boa mão, Senhor, esteja abençoando, levantando recurso, alcançando esse coração. E agora, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e repreendemos todo espírito de medo e de pavor que tem assombrado os corações nesse tempo. Nós rompemos agora, em nome de Jesus, com toda a autoridade espiritual que vem para trazer medo, que vem destruir a fé. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo espírito maligno que tem, de alguma maneira, oprimido as pessoas nesse tempo. Nós oramos e repreendemos em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família, cada lar, ó Deus, ligado agora nesse culto, Senhor. Abençoa cada vida que está assistindo esse culto, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, abençoa, Senhor Deus, a nossa casa, nossa igreja, nossa família, nossa cidade, nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, o mundo, abençoa as nações. Nós clamamos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que o consolo, a presença do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos queridos, seja com todos vós, igreja amada, espalhada sobre a face da terra, seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Queridos, quero deixar aqui um recado para você, importante. Nós estamos atendendo aqui na igreja durante a semana. Nós pedimos tão somente que você faça um contato conosco por telefone. No contato a gente vai deixar aí para você. Tenho sempre falado sobre o nosso WhatsApp. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem para a gente, só para você avisar e de repente não vir no momento que a gente não esteja aqui. Então liga para nós, entre em contato com a gente. O nosso telefone é 43 99875 8286. 99875 8286. Se você tem um pedido de oração, deixa anotado aí. Pode ser no Messenger, pode ser nesse telefone, nesse contato que é o nosso WhatsApp. Manda seu pedido de oração, nós vamos orar por você. Se você quer conversar conosco, nós estamos atendendo aqui na igreja durante a semana. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E no domingo que vem a gente vai fazer aqui algumas lives durante a semana, orientando, porque no domingo que vem é Santa Ceia, é celebração maravilhosa, e nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Se não pudermos fazer aqui na igreja, acho que não vamos fazer o nosso culto público, vamos fazer aqui através dessa bênção que é a nossa live aí, que são os recursos da mídia para abençoar o seu coração. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.